Muito bem, meus amigos, aqui é o professor Gabriel. Faz algum tempo que eu não publico um vídeo aqui no canal, correria do dia a dia, mas hoje aqui eu vou trazer algo muito legal para vocês, que é uma informação a respeito até do curso novo que recém lançamos aí, né, que lançamos esse ano, em parceria com meu amigo Wagner Rambo, do canal WR Kits, que é sobre o curso de inversor de frequência, controle vetorial. Nesse curso, eu demonstro especificamente todos os passos de desenvolvimento, tanto do hardware quanto do software, do firmware, para criação de um inversor de frequência com controle vetorial, né? O famoso controle FOC para motores de indução trifásica. É um conteúdo inédito que jamais, né, foi demonstrado em parceria com meu amigo Wagner Rambo. Nós lançamos esse curso, foi um sucesso. E hoje aqui eu vou demonstrar um conteúdo para vocês a respeito disso. Eu vou fazer uma simulação através desse software que vocês já estão vendo aí na tela. E eu vou demonstrar de uma forma bem simples como é que funciona o controle vetorial, com a filosofia de malha aberta, e dessa forma vocês vão entender como pode ser implementado em um microcontrolador toda essa ideia, né, de funcionamento que normalmente ninguém fala, né, pessoal? Porque isso é realmente um conteúdo muito específico, de nível avançado, mas eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, então antes de mais nada, se inscreva aí no canal, né, que sempre que possível eu vou publicar vídeos aí bem bacanas, né, com conteúdos bem diferenciais aí do que nós normalmente não encontramos aí na internet. Tudo bem, pessoal? Então bora aqui pro vídeo, uma simulação do controle vetorial de uma forma bem simples, bem elementar, beleza? Bora lá. Muito bem, pessoal, eu estou utilizando aqui esse software, ele chama DSIM, tá? É um software específico para eletrônica de potência, ele tem muitas facilidades, muitos recursos que você pode trabalhar para criar sistemas, tá? É um software pago, eu tenho a licença dele, né? Eu adquiri essa licença já há algum tempo, né? Já há alguns anos, e eu utilizo ele para criar meus projetos, né, de eletrônica de potência, entre outros. Tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem mais informações disso, comenta aí no vídeo, né, que eu posso, né, de repente fazer um vídeo específico só do software aqui. Mas lembrando, ele é um software pago e eu tenho a licença, portanto eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Muito bem, pessoal, então vamos criar um projeto do zero para fazer isso com software. Eu vou, né, fazer isso de uma forma bem dinâmica aqui, não vou demorar muito, tudo bem? Então vamos aqui, ó, um novo projeto, vamos clicar em New. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um modelo matemático do meu motor de indução trifásico, tá? Então para isso, eu vou vir aqui, ó, em Power, nós vamos em Motor Driver Module, ok? E nós vamos carregar aqui, ó, Skewer Cage Induct Machine, tá? Então, basicamente o nosso motor de indução trifásico, né? Então vou clicar aqui, botão direito, ou melhor, né? Clicar duas vezes e ele já vai aqui na tela. O modelo matemático, o DSIM traz para nós aqui do motor de indução trifásica, é um motor em estrela. Então, eu vou clicar duas vezes aqui para vocês verem e basicamente, né, se nós explorarmos aqui a documentação do software, eu tenho o modelo matemático monofásico desse motor, tá? Então, com isso, eu consigo, mediante ensaio, né, obter os valores do motor de indução trifásico e eu posso aplicar aqui ao meu software e ter uma simulação muito próximo, real, e realmente chega muito próximo mesmo, tá, pessoal? Quase que exata do motor de indução trifásico. Eu já tenho os ensaios do meu motor de indução trifásico que eu tenho aqui, vou mostrar ele na tela aí para vocês, né? Tem esse motor aí, que é o mesmo que eu demonstro no curso, ok? Eu fiz o ensaio dele, também no curso eu explico, né, como que é todo esse processo de ensaio, e através desses ensaios eu tenho os parâmetros matemáticos desse motor que eu coloco aqui no software e eu consigo ter essa simulação dele, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos começar com a resistência do estator, né? Como eu mencionei, já tenho anotado, então para ganhar esse tempo eu já vou colocar os valores aqui, ó. Resistência do estator, né, é 23,3 ohms, indutância do estator 0,0424, indutância do rotor, ou melhor, resistência do rotor 2,263 ohms, indutância do rotor, agora sim, 0,0623, ok, indutância de magnetização 0,7018, ok, número de polos do motor, né, meu motor aqui é de 4 polos, né, 1800 RPM, ok, e momento de inércia típico desse motor aí, a gente pode encontrar isso até em datasheets, né? É de 0,0005, ok? É valores padrões. Então 23,3, 0,0424, resistência 12,263, indutância do rotor 0,0623, indutância de magnetização 0,7 Henry. Tá bom, pessoal? Então basicamente, esses aqui são os dados do meu motor de indução trifásico, tá? Muito bem, dados em estrela. Eu vou salvar aqui, ok? Muito bem, vou colocar aqui como FOC base. Legal. FOC, ele vem de Field Oriented Control, né? Que é controle orientado de campo ou
o famoso controle vetorial, né? Então FOC e controle vetorial são as mesmas coisas, tudo bem, pessoal? Ok, então tá, pessoal, a gente, né, já adicionamos o nosso motor aqui, a nossa folha de simulação. O que eu vou colocar agora? O meu inversor, né? O meu inversor aqui, eu já tenho um modelo matemático também no software aqui, ó. Vou colocar inverter, ok. Um inversor trifásico, que é basicamente constituído, né, de 3 braços de GBTs, e eu tenho as saídas dele aqui que nós vamos para o motor. Tem a minha entrada no link DC, ok? Minha saída, que vai aqui para o meu motor, e aqui os sinais da parte inferior, que a gente vai simular os nossos PWMs aí, tá? Legal, então o que eu vou fazer aqui? Inicialmente eu vou colocar 3 amperímetros para nós avaliarmos essas correntes depois aqui com o nosso motor. Então eu vou colocar na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, que pode ser chamado de fase U, VW, RST, não importa, tá? Normalmente para motores, né, nós adotamos o VW, tudo bem? Então por essa razão eu vou colocar aqui, ó, o V, ou melhor, IV, certo? Vamos colocar aqui IV. Aqui vai ser o V, tá, pessoal? De cima é o U. Então, muito bem. Deixa eu colocar, corrigindo aqui. Então, vai ser IU, na verdade, aqui, IU. Aqui vai ser, sim, IV. Ok, na segunda fase. Vamos colocar aqui para aparecer, certo? E aqui o nosso IW. Show de bola. Tudo bem? Então, aqui nós temos os nossos amperímetros, né? Que vai medir as correntes de fase aqui que a gente vai avaliar. Isso é bem bacana. Certo, agora pessoal, o controle vetorial, né, diferente do controle escalar, para que ele funcione da forma adequada, né, para que ele funcione, não só da forma adequada, né, ele há necessidade de medir essas correntes, tá? Não necessariamente as 3 correntes, você pode também medir as 3, mas obrigatoriamente no mínimo 2 correntes, a depender do modelo do algoritmo que você vai usar, tá? Nesse caso eu vou medir 2 correntes só, a minha corrente IU e a minha corrente V. Para isso o DSIM ele tem aqui essa ponta de prova de medição de corrente, né, esse current sensor, né, que a gente pode utilizar. Numa analogia prática, isso daqui pode ser associado ao nosso sensor Hall, tá? Na prática, normalmente utiliza sensores Hall para isso. Se vocês quiserem mais informações, vão comentando aí no vídeo que eu vou criando essas dúvidas aí como base para conteúdos novos, tá? Legal. Muito bem, então eu vou colocar aqui na minha fase U, na minha fase V, meus amigos. Aí, show de bola, né? Maravilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui, beleza? Na primeira fase U e agora na fase IV, né, a gente vai medir essas 2 correntes e nessa daqui eu já vou direto para o motor aqui, tá? Não há necessidade, porque eu só quero medir essas 2. Legal, então como eu mencionei para vocês, né, esse motor ele está em estrela, então na prática ele é 220, 380, né? Então normalmente a gente utiliza os links DC aqui dos nossos inversores, né? Essa tensão de linha, né, vezes raiz de 2. Então, porque é o que vai retificar, né? Os inversores fazem isso. Então, se eu tenho 380 vezes raiz de 2, que é 1,4142 aproximadamente, eu tenho 537 volts. Então, eu vou arredondar aqui o meu link DC para 550 volts, legal? Por isso que eu vou colocar esse valor aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu link DC aqui, certo? E vamos colocar na entrada do inversor. Na prática, isso é associado à minha retificação do sistema. Tá claro que existem muitos detalhes que a gente precisa se atentar, né? Nos cálculos dos capacitores, né, NTC, limite de corrente, proteção, existem muitas coisas que eu detalho lá no curso. Aqui o contexto é só a simulação para vocês entenderem a base, tá? Muito bem, então show de bola, vamos colocar aqui os nossos 550 volts, né, como já bem entendido, show de bola. Legal, pessoal? Muito bem, então nós temos aqui a nossa base do inversor, né, a parte de potência. Isso daqui que vocês estão vendo é a parte de potência, tá? O que eu vou fazer daqui em diante, acreditem ou não, é analogia com o microcontrolador e o firmware. Tudo isso daqui, o que é? É a parte da retificação, os IGBTs ou os módulos, né, se vocês quiserem usar, os sensores Hall, né, as proteções, enfim, entra toda aquela parte de circuito, né, para isso. Agora o que eu vou fazer é a parte de controle, tá? Então a parte principal, a alma ali, né, do nosso inversor de frequência, é isso que eu vou fazer agora. Show de bola. Bora lá então. Vamos começar primeiramente aqui com as medições de corrente. Lembra que eu falei que a gente precisa medir as correntes? Então, para isso, né, a gente vai utilizar agora alguns blocos matemáticos, que eu já vou explicar. O primeiro é o nosso Clark Transformation, né, que é a transformação de Clark, a famosa transformação de Clark, né? Vamos ligar aqui, ó, a ponto A, né, da medição IU e o ponto B na medição IV. Lembra que eu preciso medir as 3 correntes, tá? O que é essa transformação de Clark, tá, pessoal? A transformação de Clark, ela é um modelo matemático que permite eu fazer uma conversão, né, das correntes instantâneas
para as correntes que nós chamamos de alfa e beta, tá? E a partir disso, a gente vai aplicar agora um outro modelo matemático que a gente vai converter essas correntes I alfa e I beta por um referencial síncrono de Q, tá? Então, para fazer esse agora referencial síncrono de Q, nós utilizamos a transformada de Park. Então, entramos com Clark e depois com Park, esse cara aqui, ó, tá? Então, com isso, nós temos a nossa corrente senoidais, né? IU e IV, e vamos ter a nossa corrente I alfa e I beta, e agora a gente vai converter para referencial síncrono DQ. O que é o DQ? O DQ, né, quando nós convertemos esse sistema, basicamente, através de uma matemática não tão complexa, mas existe de certa forma uma complexidade, mas é bem bacana da gente entender, através de vetores espaciais, nós conseguimos separar os componentes D e Q, que são respectivamente as correntes de fluxo do motor e de torque do motor. Essa é a grande magia do controle vetorial, né? Então, o controle vetorial, através desse conceito matemático, dessa análise e de vetores espaciais, nós dividimos essa corrente, ou melhor, não dividimos, separamos essas correntes, né, com a corrente de fluxo, que é chamada corrente D, que é esse cara aqui, ok? E a corrente de torque, que é a nossa corrente Q. Tudo bem, pessoal? Essa é a magia do controle vetorial. Então, a partir disso, nós conseguimos gerar o nosso sistema de controle. E, basicamente, quando nós fazemos essa conversão, né, e geramos isso, o que vai acontecer? Nós temos uma senoide aqui, mas quando eu chegar nessa etapa aqui, ó, eu vou ter esses sinais contínuos. E a grande vantagem disso é que ele é contínuo ao longo do tempo, né, ele vai ficar girando no sistema de referência. Eu posso entrar em detalhes disso em outro vídeo, né, mas só para vocês entenderem, ele basicamente converte esses sinais variantes ao longo do tempo em um sinal contínuo e com isso fica fácil o controle vetorial, né? Eu estou super simplificando, né, não demonstrando as matemáticas avançadas, né? Se vocês quiserem, né, eu posso demonstrar, comentem aí. Mas no curso eu tenho tudo isso detalhado, né? Mas basicamente essa é a grande magia. Ele converte um sistema, né, dessas correntes variantes, né, no tempo para um sistema contínuo e fica fácil o controle. Essa é a ideia, é o porquê de tudo, tá? Bom, legal. Aí daqui a pouco eu já vou explicar o que a gente precisa ter aqui de valores de D e para o Q. Mas, para a gente deixar bonitinho aqui, né, e nós conseguimos ver na simulação, eu vou colocar a minha label aqui do D, ok? Então eu vou colocar ela aqui, ó, que é basicamente o mesmo ponto que vai estar ali, tá? Só para a gente conseguir trabalhar bem aqui com o algoritmo. Deixa eu rotacionar ela aqui, ok? Então aqui vai ser o meu D, que é a minha corrente de fluxo do motor. Eu já vou explicar isso bem certinho para vocês. E aqui a minha corrente de torque, que é o meu Q, que eu também já vou explicar aqui valores que nós usamos para isso, tá? Legal. Muito bem. Então, D e Q. E agora, vocês estão vendo que eu tenho mais uma entrada aqui, ó, tá? Essa entrada aqui eu também vou colocar uma label. E o que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu θ, né? O meu ângulo θ, que é basicamente a minha velocidade elétrica do motor. Então, o que eu entrar aqui, ó, que é a minha velocidade elétrica, é basicamente o quão rápido o motor vai girar, né? Então, aqui é basicamente o meu 2πf. Então, simplesmente é o meu θ. Ele que essencialmente vai determinar a velocidade do meu motor. A corrente D, ela só vai definir a corrente que eu quero, e o Q, ele só vai definir a corrente que eu quero também, só que para fluxo e para torque respectivamente. Mas quem manda na velocidade é o meu θ. Tá? Então essa que é a ideia, tudo bem? Claro que bem simplificado aqui, tá, pessoal? Normalmente, nós pegamos isso através de um encoder do motor ou através de estimadores de velocidade, né, conhecido como sensorless. Né? Então, é possível, através desses parâmetros do motor que nós atribuímos aqui, ó, né, que a gente consegue, mediante ensaio, criar um algoritmo também para estimar a velocidade e eu conseguir o θ dali. Né? Eu mostro isso no curso, obviamente, né? Demonstro isso na prática, mas aqui, né, só para vocês entenderem, eu vou forçar esse θ. Então, por isso que essa demonstração é o que nós chamamos de FOC Open Loop. Né? É uma ideia de eu gerar a corrente que eu quero, tanto de fluxo de torque, e o meu θ. Eu estou forçando as três variáveis que normalmente são controladas dinamicamente no controle vetorial, né? Mas só para realmente vocês entenderem. Beleza, meus amigos, show de bola. Então, entendido isso, agora a gente vai para a parte do controle, né? Então, a parte do controle acaba sendo bem simples. Agora eu só vou fazer o inverso, referenciando os valores que eu quero através de um controle PI, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos pegar aqui, ó, uma soma, tá? Então, eu vou pegar um bloquinho de soma aqui, ó, eu vou pegar inicialmente a minha corrente de fluxo, ok, que é o meu D. Vamos colocar
ele aqui, ó. Pessoal, eu falei que é soma, mas na verdade, né, pode ser uma soma ou um subtrator, tá? Mas é justamente para pegar a diferença do valor que eu quero de referência com o valor que eu estou recebendo ali para ter o que eu quero, tá? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. E eu vou ter agora uma constante que é o valor que eu quero, tá? Bom, vamos entender isso daqui. Eu vou pegar essa constante aqui, ó, e eu vou colocar um valor de 0,7. Então aqui eu já vou explicar o primeiro conceito para vocês dessa corrente, tá? Bom, eu já falei que o meu D é a corrente de fluxo do motor. O que é essa corrente na prática, tá? Eu já estou dando muito pulo do gato aqui, mas direto, tá? Sem enrolação de quem realmente implementa isso. Na prática, essa corrente é a corrente de magnetização do motor, né? A gente sabe que os motores de indução trifásica, você já mexeu, já trabalhou, já utilizou inversor de frequência, enfim, é aquela corrente que o motor tem quando ele roda vazio, tá? Essa é a corrente de fluxo do motor. Tudo bem, pessoal? Então, mesmo que eu não tenha carga ali no motor, mas se eu só ligar ele nos motores de indução trifásico, né, o que vai acontecer? Vai ter essa corrente aí, tá? Essa corrente é a corrente de fluxo. E mediante ensaio, eu sei que 0,7 nessa situação, com os dados do meu motor, com o teste que eu fiz, eu sei que essa corrente aqui é uma corrente bem próxima ali. Claro que eu posso trabalhar com variações dela também, explico muito isso lá no curso, mas só para vocês terem uma ideia, 0,7 aqui é a corrente de fluxo, tá? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou jogar num PI, né? Então vamos colocar um controle PI aqui, um PI contínuo, ok, e nós vamos ter um valor aqui para esse PI, tá? Tanto do ganho quanto do meu time constante aqui. Eu também já tenho esses valores anotados, mas no curso eu explico o porquê desses valores e como que nós estimamos ele, tá? Então, só para vocês entenderem, eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Porque eu realmente precisaria de mais tempo para falar disso, como é que a gente estima isso, tem como você chegar num cálculo, tem tudo um porquê atrás disso também, né? Mas eu já tenho esses valores aqui e a gente vai usar esses valores baseado na ideia do meu motor, tá? Então o valor que eu tenho aqui, ó, é de 0,343 para o meu ganho e para o meu time constante é 0,00181 que eu havia anotado aqui. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o meu PI, tá? Muito bem, então eu fiz aqui para o meu D, né? Então meu D vai receber o valor aqui vindo do sistema medido, vai subtrair aqui do meu valor de referência, vai mandar para o meu controle e agora a gente vai precisar fazer o sistema inverso para que ele faça o chaveamento aqui dos meus PWMs e gere ali o que eu quero de corrente, tá? Essa é a ideia. Então, muito bem. Então, vamos copiar aqui agora, ó. Isso daqui é exatamente igual para o Q, tá? Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar aqui agora, em vez de ser o D, eu quero o meu Q. Mas, vocês viram que eu deixei o quê? O 0,7 ainda a corrente de torque, tá? Eu vou deixar, inicialmente, isso daqui. Depois eu vou, no final da simulação aqui, eu vou mostrar uma variação aqui dessa corrente de torque, tá? Mas normalmente é assim, ó, na prática também, pulo do gato, nós o quê? Nós deixamos a corrente de fluxo fixa, normalmente, tá, pessoal? Existem variações disso, não é uma regra geral, depende da característica do teu algoritmo. Mas normalmente nós deixamos a corrente de fluxo fixa e a corrente de torque que é variável, tá? A depender, obviamente, do teu torque ali, dinamicamente, o que o motor vai precisando, né? Medindo a velocidade, ele vai somando mais corrente ou não, tá? Essa é a ideia. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui as duas fixas, tudo bem? Só para vocês realmente entenderem, tá? E é essa que é a ideia. Agora, o que a gente vai fazer? Muito bem, a gente está aqui no referencial síncrono DQ, agora eu preciso fazer a conversão novamente. Então, em vez de eu usar agora a transformada de Park direta, eu vou usar a inversa dela. Então, eu vou colocar aqui, ó, Park, ok, e eu vou procurar a Inverse Park Transformation, que é esse cara aqui, ó. Eu vou colocar um pouco mais para baixo aqui, meus amigos, ok. Então, eu tenho o meu D, ele vem para cá, o meu Q, ele vem para cá, na saída do meu controle PI, ok? Com as referências que eu desejo. E aqui eu tenho o meu θ, né? Que também ele precisa para referenciar essa velocidade elétrica. A gente já vai ver o que é o θ, eu vou criar um bloco disso também. Muito bem, então eu tenho a minha Park inversa, agora eu preciso do meu Clark inverso. Vamos para o Clark, né? Então Clark, ok. E eu tenho o meu alfa e beta, vai lá para o meu A, meu beta vai lá para o meu beta. Ou melhor, pessoal, desculpe, aqui é o Clark Inverse Clark, é essa daqui, tá, pessoal? Desculpem, estava quase colocando errado. Agora sim, meu alfa, meu beta para o meu beta. E aqui, ó, o que nós temos? Aqui agora, nós temos a minha saída A, B e C, que são os meus sinais de controle para ter essas correntes que eu quero aí. Tudo bem, pessoal? Ainda aqui, eu posso colocar um outro tipo de modulação, que nós chamamos de Space Vector, mas eu nem vou entrar em detalhe disso, porque é um pouco mais complicado, mas essencialmente o Space Vector é apenas para performar melhor e aproveitar mais o barramento DC e ter algumas vantagens também de desempenho, tá, pessoal? Mas é uma modulação mais complicada,
Se vocês quiserem, comentem aí que eu faço um vídeo disso também. Mas no curso tem tudo lá, tá? Inclusive algoritmo, implementação, tudo completo. Show de bola? Então, agora, eu tenho esses sinais de controle. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses sinais de controle agora e vou enviar aqui, ó, justamente para o meu inversor. Só que isso vai ser convertido em PWM. Tá? Então, basicamente, a gente vai sintetizar isso, vai fazer essa conversão, essa modulação, e vamos, né, gerar esses sinais chaveando para o nosso inversor. Então, basicamente, essa é a ideia. No DSIM, nós temos esse bloco aqui, ó, PWM, trifásico. Eu vou clicar nele e é justamente esse bloco aqui, ó. Bem bacana. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, meu A recebe o meu A, meu B recebe o meu B, meu C recebe o meu C. Nós temos, ó, o A, P, AN, BP, BN, CP, CN, tá? Que são basicamente as analogias que nós enviamos aos nossos gate drivers, né, ou os nossos módulos de potência, para acionar os IGBTs de cada braço, né? Então, o meu A positivo aciona esse, meu AN negativo aciona na parte de baixo, e assim segue a ideia para os outros também, tudo bem? Então, para isso, eu vou colocar labels aqui também para todos agora. Então, vamos colocar aqui o meu AN, ok? Vamos colocar aqui e vou ajustar para todos agora. Então, AN, vamos inverter aqui, flip horizontal, ok? AN, na verdade é AP, tá? Mas eu vou copiar tudo aqui, eu já ajusto, ok? Só para ganhar tempo. Então, beleza, né, pessoal? AP, ok. AN, já que já está de fato, vamos ligar. BP, aqui não vai ser o BN, show de bola. Aqui sim, BP, BP, beleza. Então, BP, BN, tô fazendo tudo em tempo real aqui, né, pessoal? Isso é bem legal. Vamos para o CP, CN, ok. Ah, e esse último aqui, pessoal, é a frequência da minha portadora. Esse aqui a gente não vai usar, tá? Ele é um sinal de saída. Muito bem, então AP, AN, BP, BN, CP, CN e o nosso bloco, ele trabalha com a frequência da portadora aqui, tá? De 10 kHz. Então, os meus PWMs vai estar chaveando em 10 kHz. Legal? É isso daqui. Posso falar disso depois, tá, pessoal? Muita coisa, mas eu realmente estou fazendo bem simplificado aqui para vocês, tá? Bom, praticamente a gente já terminou. Então, vamos pegar esses sinais, colocá-los aqui agora, tá? Deixa eu só inverter, vamos dar um rotate, ok. Então, aqui, ó, beleza, meu AP, vamos colocar tudo aqui, ó. Muito bem, colocando os 6 sinais, né, dos PWMs. Então, AP, positivo, AN. Então, vamos lá, AN. Legal. BP, BN. Aqui a gente pode associar, né, fase A e B, tá? Então, A positivo, AN, B positivo, BN e CP e CN, meus amigos. É isso daí, show de bola. Muito bem, então vamos conectá-los aqui agora, né? E muito bem, o nosso controle vai fazer o chaveamento, tá? Bom, o que está faltando agora, pessoal? É pouca coisa, mas essencialmente agora o nosso θ, tá? Então o θ, o que ele é? Ele é a nossa velocidade elétrica, que eu expliquei, que é o 2πf. Então como que eu posso fazer isso? Eu vou pegar um bloco aqui, ó, um constante, e eu vou colocar justamente essa equação aqui nele, tá? Então vai ser o 2 vezes π, né, que é 3.1415, ok? Vezes, por exemplo, uma frequência. Eu vou colocar 30 Hz, tá? 30 Hz, mas isso pode ser válido para qualquer frequência dentro do trabalho aí do motor, né? Então 30 Hz, show de bola. E agora eu preciso multiplicar pelo tempo, né? 2πf vezes t. O t aqui no software, eu tenho esse bloco matemático, time. Dá para fazer isso de vários jeitos, mas eu tenho o meu time aqui, tá? Que eu posso utilizar no multiplicador. Então, vou colocar aqui, ó, multiplier, ok, esse cara aqui, ó. Então, muito bem. Então, a gente vai multiplicar o meu 2πf, 2 vezes π vezes f, vezes o meu t, né? 2πft. E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu θ, né? Basicamente, o meu θ. É isso que é o meu θ. Então, aqui nós estamos forçando o meu θ, né? Então, flip horizontal. Legal, pessoal. Então, esse aqui, ó, é basicamente o nosso inversor de frequência vetorial com loop aberto. Por quê? Porque eu estou forçando meu θ, minha corrente de fluxo e de torque. Simples assim, tá? Simples assim. Tudo bem, meus amigos? Agora, o que eu vou fazer? Para rodar a simulação, aqui no DSIM, eu vou colocar o Simulation Control, eu preciso colocar esse bloco aqui, vamos rodar com uns 2 segundos aqui, pessoal. Vamos ver se eu não fiz nada errado, é para rodar. Tudo bem? Então vamos salvar e vamos clicar em Run aqui, ó. Muito bem, simulação quase terminando. A primeira coisa, ela terminou aqui, ó. Vamos avaliar se as nossas correntes, né, IU, IV e IW está correta. Legal, IU, IV e IW, vamos colocar aqui, ok. E muito bem, pessoal, já temos algo bem interessante, né? Vamos dar um zoom aqui nas correntes, ó. Olha que coisa sensacional, tá? Então nós temos as nossas correntes aqui do motor,
que já é um sinal maravilhoso que tudo está funcionando, tá? Vamos entender esses valores aqui, ó. Então, vejam que eu tenho o quê? Eu tenho 0.7, 0.7, tá? Isso daqui, ó, é a soma, por isso que também é a parte vetorial, né? Que é incrível, é muito legal isso. 0.7 e 0.7 é a soma vetorial dessas correntes de pico. Então, por exemplo, se eu pegar a calculadora aqui, ó, rapidamente, 0,7 vezes 0,7, né, que é esse valor ao quadrado, eu tenho 0,49, mais 0,49, né, eu tenho 0,98, é esse valor de pico aqui, ó, tá? Então, basicamente, isso é a corrente, tá? Que nós temos aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui o bloco de simulação, se eu colocar 0 aqui agora para o meu torque, né, e só deixar a corrente de fluxo, o que eu devo ter? Apenas a minha corrente de magnetização, né, que é justamente o 0.7 no pico, tá? É isso que a gente vai ver. Então, muito bem, né? Já terminou a simulação aqui. Show de bola. Então, vamos colocar as 3 correntes, né? E vocês vão ver, ó, que vai dar exatamente o que eu falei aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha o valor de pico aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, bem aqui onde eu estou com o mouse, ó, no X aqui, ó, ou melhor, no Y, vai aparecer o valor. Vou passar o mouse ali, ó. Ó, 0.69, né, muito próximo do 0.7, então basicamente é isso, tá, pessoal? Essa é a ideia. Bom, e agora como é que eu meço, né, a velocidade aqui do motor? Tem um bloco matemático aqui, ó, Speed Sensor, né, que eu posso colocar aqui no eixo do meu motor, ok? E eu posso medir essa velocidade, né, colocando um voltímetro aqui, ele interpreta isso como a velocidade mecânica em RPM do meu motor. Então vou colocar aqui, ó, RPM, beleza? E a única coisa que eu preciso fazer agora é só simular novamente, mas o que é interessante é que, como eu mencionei, né, a gente pode fazer um controle de malha fechada, porque eu estou fazendo com malha aberta, diretamente daqui. A gente pode buscar esse θ daí, e é isso que normalmente é feito, tá? Ou através do sensorless, da técnica de medição de sensorless, né, sem sensor, por isso que fala sensorless, ou do encoder, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz. Vamos colocar as 3 correntes mais o meu RPM, beleza? Deixa eu tirar o meu RPM por enquanto. Ó, vocês viram as 3 correntes aqui, né? Estão legal, né? Se eu dar um zoom aqui a gente consegue ver. Agora vamos buscar o nosso RPM. Deixa eu só colocar uma cor aqui um pouco mais forte para a gente conseguir ver. Ok? E olhem só, né? A partida do motor, ele mostra aqui a partida e a nossa velocidade em 900 RPM. E o porquê que está em 900 RPM, meus amigos? Porque é um motor de 4 polos, velocidade nominal 1800 RPM, só que nós estamos em 30 Hz, logo é a metade, mas não tem carga ali também acoplada no eixo. Eu não fiz simulação com carga aqui, né? Mas tudo isso eu demonstro no curso, como é que a gente faz, como é que a gente cria. E se você ficou até no final aqui comigo no vídeo, né? Espero que tenha gostado. Lembrando que todo esse conhecimento, essa implementação prática eu demonstro lá no curso. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse conteúdo. Se quiser ir muito mais além do que eu expliquei aqui, link na descrição, tudo bem, pessoal? Mas em breve também vou trazer muito mais vídeos gratuitos aqui também, com o maior prazer do mundo. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Também não deixe de acompanhar o canal do meu amigo Wagner Ramos, WR Kit. Sempre estou por lá também, sempre quando posso. A vida é corrida, mas estamos aí trazendo esses assuntos muito legais para vocês. Tamo junto, meus amigos, e vejo vocês até na próxima. Valeu, valeu!